Fala pessoal, Ricardo aqui, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre monitoração, um dos aspectos mais importantes dentro do processo de produção musical. Vamos pro vídeo! Bom pessoal, então inicialmente o que é a monitoração? Monitoração nada mais é do que o equipamento que a gente vai utilizar para poder ouvir o que a gente está produzindo dentro do software de produção musical, certo? E aí a gente tem apenas duas opções. Ou a gente escolhe trabalhar com monitores de referências, que são as caixas de som, ou a gente trabalha com fones de ouvido. Só que aí é o seguinte, tanto o fone como as caixas, os monitores de referências, têm os seus prós e os seus contras. E é aí que eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre os aspectos positivos e também os aspectos negativos de cada uma dessas opções, tá? Então eu já deixei aqui aberto algumas páginas da internet que vai me ajudar a mostrar para vocês um pouco mais a fundo essa questão da escolha de um monitor de referência ou de um fone de ouvido para se usar dentro aí do seu estúdio, dentro do seu processo de produção musical, ok? Então é o seguinte, ó, inicialmente eu deixei aqui dois sites dos monitores de referências mais populares, né, entre os produtores, né, e também são duas marcas que nós utilizamos aqui nos nossos cursos particulares presenciais de produção musical. Então, a primeira marca que eu vou mostrar aqui para vocês é a KRK. Essa marca é bem popular, né? São essas caixas, os monitores com o falante amarelinho. E aqui, como vocês já podem ver, a gente sempre tem três tamanhos diferentes, né, desses monitores. Então a gente tem aqui, por exemplo, o Rocket 5, o Rocket 6 e o Rocket 8. Né? Então a questão do tamanho nada mais é do que o tamanho do falante ali, né? Do monitor. Então aqui eu tenho um falante de 5 polegadas, aqui eu tenho um falante de 6 polegadas e aqui eu tenho um falante de 8 polegadas. E aqui, logo ao lado, eu deixei também os monitores da marca Yamaha, né? A linha HS da Yamaha. E aí também segue no mesmo esquema. A gente tem uma caixa um pouco menor, com um falante de 5 polegadas, uma caixa um pouco maior, média, né? Uma caixa mediana, que seria aqui a de 7 polegadas, e a maior que tem um falante de 8 polegadas. Bom, então é o seguinte, galera, se vocês escolherem trabalhar com o monitor, existem várias outras marcas, ok? Essas marcas provavelmente vocês vão gastar um pouco menos no par, lembrando que precisa ser o par, né? Não adianta ter apenas uma caixa, parece bem óbvio isso, mas a gente tem alunos iniciantes que muitas vezes querem comprar apenas uma caixa, né? E aí, assim, fica um pouco esquisito, porque o esquema tem que ser sempre em estéreo, né? Left, right, esquerda e direita. Então, é sempre o par, tá, pessoal? Então, primeira questão aí, se vocês forem adquirir um monitor de referência, é adquirir o par, certo? E também, obviamente, do mesmo tamanho. Então, se vocês forem comprar aí o HS5, por exemplo, vocês vão comprar o par de monitores HS5. Assim como aqui os KRKs, então é sempre o par. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes lá no anúncio, então o pessoal vai ali no Mercado Livre, por exemplo, pesquisar, aí não presta muita atenção e compra apenas uma unidade. Então tem que verificar se o anúncio ali é o valor do par, das duas caixas. Outra questão importante é a questão da voltagem, certo? Então cuidado para não comprar uma caixa, por exemplo, 220 volts, onde na sua casa, aí no seu estúdio, você só tem a energia em 110. Então, alguns monitores, eles são bivolts automáticos, então você tem a chavinha ali atrás, ou ele já faz essa conversão automática, ou às vezes o monitor ele é mesmo somente 110 ou 220 volts, ok? Então tem que tomar cuidado também em relação a isso. Então, pessoal, assim, aqui nas nossas salas de aula, nós usamos os monitores, os alunos fazem todo o curso de produção musical, também os cursos de mixagem e masterização,
sempre ouvindo o som através dos monitores, tá? A gente não usa fones, por exemplo. Porém, esse é o equipamento inicial a se adquirir, né? A questão da monitoração, não especificamente a caixa. Então, assim, a parte de monitoração é o primeiro investimento que é importante ser feito na montagem de um home studio, certo? Só que aí, assim, quando a escolha são os monitores de referência, a gente precisa tomar alguns cuidados. Temos muitos alunos que, por exemplo, moram em um apartamento. Então, assim, às vezes você colocar lá um par de caixa para ficar trabalhando ali, sei lá, 5, 8 horas por dia com música, não vai ser muito positivo dentro de um apartamento. Você pode, sei lá, atrapalhar ali, incomodar os vizinhos ou incomodar até mesmo as pessoas da sua própria família. Então já tem que medir um pouco essa questão se o seu ambiente é ok para você colocar ali um par de monitor de referência. Outra questão também que é muito importante seria a questão acústica, tá, pessoal? Então eu separei aqui algumas imagens para mostrar isso para vocês. Então nessa imagem a gente consegue ver o que de comum todo mundo tem logo no início, né? Então assim, você vai montar a sua sala, né, o seu estúdiozinho dentro de um cômodo da sua casa ou às vezes até mesmo dentro do seu próprio quarto ali, né, onde tem a sua cama, onde tem a sua estante, onde tem as suas coisas, o seu quarto onde você dorme mesmo, né? Aqui a gente está vendo um quarto, né, sem nenhum móvel, mas aqui vai ser possível explicar para vocês umas características que são imprescindíveis quando o assunto é monitor. Então, por exemplo, aqui a gente já consegue ver, aqui a gente tem a porta da entrada desse ambiente, né, dessa sala, e a gente consegue perceber que a mesa aqui, ó, ela está perto dessa parede e a gente já consegue ver que a coisa está bem centralizada, né? Ou seja, o monitor aqui, ele tem a mesma distância dessa parede, certo? Da esquerda, e esse monitor também tem essa mesma distância aqui na direita. Então isso é muito importante, a questão da centralização. Então a distância da parede do fundo também é igual para ambos os monitores. E aqui já tem uma questão muito importante para a gente ouvir aí o estéreo, né? A imagem estéreo bem definida, que é a questão da triangulação, certo, pessoal? Então a gente inclina um pouco as caixas, certo? Para que elas fiquem viradas assim para os nossos ouvidos, certo? E aqui vocês estão vendo que a distância do falante central aqui de um falante para o outro é a mesma distância onde vai estar aqui a sua cabeça. Então isso aqui é chamado de sweet spot, certo? Que é a posição aqui de audição. E isso é muito importante, ou seja, não é possível, claro, vocês podem posicionar os monitores de outras maneiras, né? Mas o ideal é fazer exatamente o que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, é ter os monitores bem centralizados, né? Mais próximos de uma parede ali de fundo e fazer essa triangulação para que vocês consigam ouvir certinho aí a imagem estéreo, certo? Então isso é muito importante. E aí a gente já consegue ver também que aqui a gente tem alguns produtos para absorver o som, porque o que acontece, pessoal? Aí que vem a questão realmente da escolha de se comprar um monitor logo de início ou trabalhar com fones. Então a questão é a seguinte, aqui eu tenho uma outra imagem que vai mostrar isso melhor. Então assim, ó, aqui eu tenho um ambiente também, um quarto, né? E aqui a gente consegue ver na linha azul e na linha laranja as reflexões, né? As reflexões que o som faz dentro de um ambiente fechado. Então o que acontece? Se o ambiente tiver com as paredes ali muito limpas, né, sem nada, o som vai rebater nessas paredes, rebate no teto, rebate no chão. Então essas reflexões, elas vão fazer com que o som já chegue um pouco alterado em relação ao que a gente está produzindo ali dentro do software. Então, por exemplo, aqui a gente tem a linha verde, que seria o que vem direto para a gente, porém isso que vem direto para a gente chega misturado com as reflexões. Então a gente tem as reflexões primárias aqui e as reflexões secundárias. Na verdade, galera, como eu falei, o som também rebate para trás, ele também rebate no teto, rebate no chão. Então essas reflexões vão fazer com que o som do monitor, né, o potencial sonórico ali dos monitores não sejam percebidos ali pela pessoa que está trabalhando nesse ambiente. Então, quando o assunto é escolher monitores de referência,
sem sombra de dúvidas, a gente já explica aqui nos cursos, né, isso bem direitinho para os alunos, que é necessário fazer algum tratamento acústico dentro desse ambiente. E aí na foto anterior, na imagem anterior, a gente consegue ver, por exemplo, aqui, que nos cantos da parede a gente tem aqui os bass traps, né, que são armadilhas de grave. Isso aqui seria para diminuir as reflexões das frequências mais graves, né, e subgraves. Aqui eu tenho também atrás dos monitores os painéis acústicos, né, para absorver. Na lateral aqui também eu tenho absorção. No fundo da sala aqui eu também tenho outros bass traps e tenho aqui difusão misturado com absorção. Então também existe um tipo de produto que não absorve, ele faz uma difusão do som, porque a gente também não pode pegar um ambiente e sair colocando um monte de painel acústico, senão a gente acaba deixando essa sala muito morta, a gente vai ter uma deficiência em ouvir os agudos, por exemplo, né? E aí o resultado, por exemplo, da sua mix, o seu som ficar muito agudo, porque tem tanta absorção dentro da sua sala que você deixa de perceber esses agudos. Então precisa ter um equilíbrio entre absorção e difusão também, certo? Mas para começar, fazendo aqui essa parte de absorção primeiro, já seria o suficiente, certo, pessoal? Então aqui a gente consegue ver, e essas imagens aqui a gente consegue achar aí na internet diversos exemplos, mas a gente sempre acaba percebendo um mesmo padrão. E claro, também existem empresas que podem ser aí contratadas para que você faça isso de uma forma mais profissional. Mas para quem está começando, pessoal, se vocês decidirem, por exemplo, em trabalhar com monitores, se vocês trabalharem apenas com os painéis acústicos, vocês já vão ter aí uma grande melhora com certeza. Bass traps também é um material que dá para se comprar pronto, assim como os painéis. Bass trap é uma questão bem complicada de se tentar fazer, né? Os painéis acústicos até a gente consegue achar na internet como fazer painéis acústicos, né? Aqui mesmo nós fizemos os nossos painéis acústicos com a ajuda de um marceneiro. É uma coisa bem simples, mas essa parte de bass trap já é um pouquinho mais complicado, porém dá para se comprar aí bons bass traps, né, bem funcionais, já prontos. Inclusive eu vou deixar o link de uma empresa que tem tudo isso. Vocês podem comprar tanto os bass traps como painéis acústicos nessa empresa, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Chama Portal da Acústica e para quem está aqui em São Paulo e região fica fácil aí de adquirir. Então assim, os monitores, né, a decisão de adquirir e trabalhar com monitores já vai impactar assim diretamente nessa questão acústica também. Esse é um assunto bem amplo, né, galera? Assim, é bem extenso, mas aqui a gente vai, né, dar uma ideia mais resumida, pelo menos para vocês já terem consciência dessas questões, tá? Então vocês precisam entender isso, que os monitores ali, o som, ele vai causar essas reflexões sonoras que vai já atrapalhar, já vai fazer com que a gente não escute corretamente o que se está trabalhando ali dentro do software, certo? Então a gente precisa colocar essa parte de absorção para diminuir essas reflexões sonoras aqui, certo? E aí eu tenho aqui uma outra imagem, ó, exatamente mostrando essa situação. Então, por exemplo, aqui onde a gente tem essas reflexões primárias e as reflexões secundárias, se a gente tiver absorção, esse som, né, ele vai bater e ele vai ser absorvido. E aí ele já vai ser refletido de uma forma mais fraca, certo? E aí também tem a questão das espumas acústicas, né, que são muito vistas aqui nas nossas salas. A gente também trabalha um pouco com espuma, principalmente na parte do teto. Também é bem funcional, também é bem interessante, é mais barato, porém, se vocês conseguirem trabalhar com os painéis acústicos, vocês já terão um resultado muito satisfatório. E aqui nessa imagem a gente consegue ver também esse mesmo padrão, né? Absorção ali atrás dos monitores, nas laterais, no fundo da sala, também é possível colocar no teto. É um pouquinho mais complicado, né? Porque aí precisa pendurar ali o painel e etc. Mas também seria interessante algum tratamento no teto, né?
No chão, se vocês colocarem ali, por exemplo, um tapete, né, que tem ali um fio mais grosso, isso também já vai ajudar bastante. Então aqui a gente já tem essa noção, né, da absorção e aí aqui a gente não está vendo os bass traps, por exemplo, então assim, muitos alunos começam assim, ó, somente com os painéis de absorção e pouco a pouco vai colocando outros materiais ali para ajudar a melhorar a acústica dentro do ambiente, certo? Então, ok, acho que deu para a gente entender isso. E voltando aqui na questão dos monitores, só para esclarecer uma questão mais simples, pessoal, é o seguinte, ó. A gente, por que essas caixas, né, tem esse nome interessante, monitor de referência, né? E por que o ideal é a gente trabalhar com um tipo de caixa desse tipo? A gente está vendo aqui, ó, a resposta de frequência desses monitores. Então, o que acontece, né? Essas caixas, elas entregam para a gente as frequências de uma forma mais fiel, mais flat, certo? Não 100% flat, porque um monitor 100% flat provavelmente vai custar muito dinheiro, tá? Mas a gente consegue ver aqui, ó, que no range de frequência, né, no espectro de frequência lá do subgrave até o super agudo, a gente tem aqui, ó, a coisa bem linear até, né? Então a gente pode ver que tem alguns ganhos aqui em algumas frequências, né? Então a gente está vendo assim que essa curva de frequência, ela é até bem comportada aqui, né? Então cada caixa, né, cada tamanho de caixa vai entregar para a gente aqui uma curva diferente. Eu também peguei uma imagem em relação a isso das caixas da Yamaha, que é HS, então a gente pode ver, ó, que a gente tem a linha 0, né? E aí a gente consegue ver as curvas, né? Como essa caixa entrega essas frequências para a gente, tá? Então assim, quanto mais perto de 0 seria o ideal, né? Porém a gente sempre tem aqui algumas variações, né, em algumas frequências, e aí de um modelo de caixa para outro a gente já tem bastante diferença. Então, por exemplo, observem aqui a curva de resposta da HS5 para HS8, por exemplo, né, pessoal? E essa última aqui é um pouquinho mais estranha porque isso aqui é um subwoofer, tá? Então o subwoofer ele tá chegando aqui um pouquinho antes de 1K, porque é um subwoofer, então ele vai entregar pra gente mais as frequências graves e subgraves. Inclusive, o subwoofer, né, que não está aparecendo aqui nessas imagens, ele também é bem interessante. Então, se vocês quiserem ter mais noção ali como vai estar a parte de sub das suas músicas, né, das suas mixagens, das suas produções, um subwoofer também é bem interessante e você pode comprar e colocar esse subwoofer junto do par de monitor, certo? Então a Yamaha tem o seu próprio subwoofer, a KRK também tem ali a sua linha de subwoofers também, só que aí, né, o subwoofer, para quem já conhece um pouco assim a questão de um subwoofer de um carro, por exemplo, né, é uma coisa bem forte. Então assim, pô, se você mora num apartamento, por exemplo, já vai ter algum tipo de problema colocando um par de monitor, imagina com um subwoofer, né? Então, pessoal, eu gostaria de mostrar então essa questão interessante dos monitores, né? Por que eles são melhores para a produção, né? Por que não pode ser qualquer caixa de som? Porque eles entregam as frequências de uma forma mais real para a gente, ou seja, quando a gente terminar uma mixagem, quando a gente terminar uma masterização e for conferir esse trabalho em outros dispositivos, a gente não vai ter algo muito diferente, né? Então, por exemplo, se eu tenho um monitor que ele fala mais grave do que realmente eu estou trabalhando ali dentro do meu projeto, o que vai acontecer é que quando eu for ouvir essa minha mix, a finalização desse meu trabalho, provavelmente eu vou sentir falta de grave, porque o grave que eu estava ouvindo era um grave que a caixa estava criando para mim, não necessariamente era um grave real de dentro dali do meu trabalho, dentro do meu projeto, certo? Então assim, por isso que é muito importante a gente ter monitores que são mais flats, que eles entregam ali as frequências para a gente de uma forma mais real, né? Lembrando que um monitor 100% flat vai custar bem mais grana do que essa linha de monitores da KRK ou da Yamaha. Então, eu acho que em termos de monitor, tá ok. Muitos alunos perguntam também, pô, professor, posso comprar aquele par de caixa da Edifier, por exemplo, né?
Poder até pode, pessoal, a gente acaba aprendendo a trabalhar com o que a gente tem. Então, se vocês não tiverem grana para colocar um par de monitor no estúdio de vocês, vocês podem comprar ali um par de caixa da Edifier ou qualquer outra marca. Só que, assim, provavelmente você vai ter mais trabalho, você vai ter que refazer várias vezes a coisa até você aprender exatamente quais são os defeitos dessa caixa e como você vai resolver isso ali dentro do seu processo de produção, certo? Ou de mixagem e masterização. Então, na realidade, qualquer caixa serviria, porém, com monitores você provavelmente vai acertar o ponto de uma forma mais rápida e mais fácil, só que lembrando, né, o monitor vai também necessitar dessa questão do tratamento acústico. Então, assim, é bem importante vocês não esquecerem desse ponto. E aí, assim, ó, eu separei aqui uma outra imagem, ó, que a gente pode ver. Aqui já são espumas, tá, pessoal? Então aqui não são painéis acústicos, são aquelas espumas mais simples, né? Aqui também são bass traps em espuma, certo? Que não é o ideal, porque o verdadeiro bass trap ele é um caixote mesmo, com uma placa de lã de rocha ali na frente e internamente também, tá? Lã de rocha, lã de vidro, aliás, é um material fibroso que tem propriedade acústica e térmica, né? Então a gente encontra esse tipo de lã dentro de fogão, dentro de geladeira, né? Das portas da geladeira, do fogão, para poder segurar a questão da temperatura, né? Países onde é muito frio, as casas também tem sempre a questão das lãs ali dentro das paredes, né? E para fazer isolamento acústico também numa sala também é um material muito usado. E os painéis acústicos eles têm dentro dos painéis essas placas de lã de vidro ou de lã de rocha, certo? Então aqui nessa imagem a gente está vendo aqui também um estúdiozinho, né? Só que foi feito aqui com espumas acústicas e não painéis acústicos. Então só para complementar, e aqui galera, ó, eu deixei já um anúncio aqui no Mercado Livre de painéis acústicos que são bem interessantes, que a gente recomenda aí para os nossos alunos, aí para todo mundo, certo? Então aqui, ó, a gente tem painéis de 1,20 por 60 com uma lã de rocha de 64 quilos metro cúbico, né? Então assim, quanto mais alto for esse valor, melhor vai ser a absorção, né? Melhor será o coeficiente de absorção do painel. A partir de 64 quilos metro cúbico já está ótimo, certo? Então aqui a gente tem o valor, ó, de R$170. Isso aqui é um anúncio que eu peguei aqui, que eu achei mais interessante dentro do Mercado Livre. Nessa loja Portal da Acústica, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês também acham lá, tá? O interessante é ser mais ou menos nessa medida. Tem painéisinhos menores também, de 50 por 50, 60 por 60, mas 1,20 por 60 já está bem legal e com essa densidade, 64 quilos metro cúbico. A partir disso já está ótimo. Então aqui a gente está vendo ali os painéis, né? Ó, tem algumas fotos. Esse anúncio eu não tinha visto ele antes ainda, mas são painéis bem legais, tem um acabamento bem interessante, tá? Então, na verdade é só uma moldura de madeira com a lã encaixada ali dentro e um revestimento de tecido. Até porque a lã de rocha é um material muito fibroso, então coça pra caramba também. Então precisa ter um revestimento de tecido ali para segurar a lã ali dentro e para que não fique as fibras ali voando ali dentro do seu estúdio. Então aqui, ó, fica a dica também caso vocês queiram já adquirir os painéis. E aí faz uma pesquisa aí para tentar achar preços mais interessantes. Bom, a partir disso eu já consigo então passar para a segunda opção, que eu acho que seria a melhor opção para quem está começando, que seriam os fones. Mas aí também tem algumas dicas em relação a fone. Primeiramente, não pode ser qualquer fone. Esqueçam esses fones Bluetooth, fone gamer, esses Beat by Dre da vida. Inclusive fones de DJ precisa tomar cuidado. Justamente por causa daquela questão que eu estava explicando em relação às caixas. O fone precisa ser um fone um pouco mais direcionado para esse trabalho de audição em estúdio, para mixagem, para masterização. Então, por exemplo, se eu pego um fone, sei lá, da Pioneer, um fone que é direcionado para DJ, provavelmente esse fone vai ter ali reforço de grave, né? Então eu caio de novo naquela situação. Eu vou estar ouvindo um grave ali, produzindo a minha música, que não é um grave verdadeiro. Então eu vou
conferir esse meu trabalho depois e eu vou sentir falta de grave, porque o grave que eu estava ouvindo foi o fone que impôs ali para mim. Então, praticamente as marcas mais indicadas, eu vou mostrar algumas aqui para vocês, eles possuem fones para vários tipos de trabalho. Então, pode ser um fone ali para gamer, um fone para DJ, e também tem essa linha de fones mais direcionada para estúdio. A primeira marca de fone que eu vou mostrar é da AKG. Nós trabalhamos aqui com fones da AKG e aqui é o seguinte, ó. Se vocês vierem aqui em cima, aliás, todos os sites que eu vou mostrar para vocês, geralmente eles têm uma versão nacional do Brasil, só que aí às vezes não tem todos os modelos, então é legal vocês já entrarem no site americano, por exemplo. Então lá no final da página, vocês conseguem mudar aqui, ó, por exemplo, country, né? Aí eu coloquei aqui Estados Unidos e aí a gente já consegue ver tudo. Então aqui em headphones, eu tenho fones profissionais, headset, esses intra-auriculares, né, wireless, etc. Então no caso da AKG, pessoal, a gente pode vir aqui, ó, em profissional. Eu vou mostrar 2, 3 modelos aqui que são bem bacanas. O que a gente usa aqui é o K240 MK2, ó, é esse fone aqui. Esse é o fone que a gente mais indicou aqui para os nossos alunos. Ele não é um fone top de linha para mixagem e masterização, mas já é um fone bem interessante, bem flat, bem legal. Eu trabalho com esse fone aqui muito, né? Os outros professores aqui que trabalham com mix e master também. E é um modelo de fone que é muito fácil de encontrar aqui no Brasil, certo? Pessoal, o preço não está ajudando muito agora. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguia comprar esse fone por menos de R$500 até, e dando uma pesquisada rápida atualmente, os únicos que eu encontrei estavam ali na casa dos R$1.000 já. Mas aqui vocês conseguem ver o preço, né, em dólar, $150. Então esse é um primeiro modelo de fone que a gente super indica. E aí, aqui a gente tem outros 2 modelos que são bem interessantes. É o K612 Pro. Esse fone é muito legal, já está numa linha superior, uma linha mais interessante, e olha só, nem é tão diferente assim, né? O preço nem é tão maior do que o K240 MK2. Então, esse é um fone que a gente está pretendendo adquirir aqui pro Instituto. O K612 não acha aqui no Brasil, certo, pessoal? Isso aqui vocês teriam que importar mesmo, e mais no finalzinho do vídeo eu posso dar uma dica aqui para vocês em relação a essa questão de importação. Então esse aqui é um outro modelo bem legal, e aí tem um top de linha deles, que é o K712 Pro. Aí vocês já podem ver, ó, que já é um fone de $400. Então essa já é uma linha super profissional da AKG. Então ó, a questão é essa, vocês sempre pesquisarem por fones mais profissionais para essa questão de mix e mastering, e aí vocês vão ter um resultado bem legal. Agora passando aqui, a gente tem a Beyerdynamics aqui em cima, na verdade, deixa eu ver onde é, aqui ó, estúdio e monitoração, tá vendo? Tem broadcasting, high-end, gaming, né? Portátil. Então aqui ó, Studio Monitoring. Para essa marca, né, Beyerdynamics, um fone muito popular deles é esse aqui, ó, é o DT990 Pro. E é um fone, pessoal, lá, de $150. Então esse fone também é bem interessante, ó, Studio Headphone for Mix and Mastering. Então esse fone é bem legal, é bem utilizado no mundo inteiro por profissionais, né, de áudio, muito bacana. Fica a dica aqui em relação a esse cara. Então isso aqui é muito importante vocês tentarem encontrar, né, a especificação e indicação do fone. Então esse seria o Beyerdynamics, muito bacana. Também outra linha bem popular seria o Audio-Técnica. A gente pode vir descendo aqui, ó, então a gente tem vários tipos, ó, wireless, etc, ó, gaming, olha lá, com headset, e aqui ó, standards em estúdio, né, os padrõezinhos de estúdio. Então aqui a gente tem 2 modelos, que é o ATH M40X, $99, e o M60X, que já custa aí $200. Esse aqui é bem popular, também tem reviews assim, bem positivos em relação aos fones aqui da Audio-Técnica, certo, pessoal? Esse é um modelo bem bacana também. E por último, a gente não poderia deixar de falar sobre a Sennheiser, né? Então, pessoal, a Sennheiser talvez, eu desconfio que é sim uma das empresas mais tops em relação a fone do planeta, né?
Aliás, eles são os detentores do fone mais caro do mundo. Eles têm um fone, eu esqueci o modelo, mas custa $60 mil, só para vocês terem uma ideia. E aqui, no caso do Sennheiser, um modelo, então aqui ó, profissional áudio, né? Então vamos entrar aqui nessa parte profissional áudio. E aqui, ó, vamos lá, headphones, ó. Vamos entrar aqui, profissional headphones e headsets. Um fone bem conhecido da Sennheiser, bem popular entre os DJs também, é o HD25. Então tá aqui, ó. Já apareceu ele logo de início, tá? Então, esse modelo HD25, ele é um fone meio híbrido, né? Ele serve ali tanto para questão de discotecagem como para mixagem, estúdio. Muitos DJs utilizam tanto para tocar como utilizam esse fone também para produção musical. Muito bom, tem muitos produtores que fazem tudo, toda a parte de produção musical e mixagem nesse fone, né? Então, muito bacana. Aí a gente já tem alguns outros modelos. É um fone de $150, né? E aqui a gente tem alguns outros modelos, né? Nessa linha mais barata um pouco, o HD 280 Pro. E daí para frente, pessoal, já seriam modelos mais caros um pouco, que seria os modelos HD 600 e HD 650. São fones mais caros, mas com certeza são fones bem mais top de linha para essa questão de estúdio. Mas um bem popular aí, bem bacana, e se você é um DJ também que está começando a produzir, ou se você é um produtor que pretende também tocar aí como DJ, esse já seria um fone que daria para você fazer aí as duas coisas. Então assim, pessoal, nesse vídeo eu quis falar um pouquinho mais sobre essa questão de monitoração, que sem sombra de dúvidas é o início da coisa, é a primeira questão mais importante a se resolver quando vocês estiverem aí adquirindo equipamentos para o home studio ou vai começar a estudar produção musical. A monitoração é muito importante. Então não pode ser qualquer fone, não pode ser qualquer caixa, até pode ser na verdade, mas com certeza vocês vão ter mais trabalho, vão ter que ficar repetindo ali o processo várias vezes até entender os erros do fone, da caixa. Então assim, procurem guardar um dinheirinho para comprar assim um bom par de monitor, né? Ali pode começar com KRK ou Yamaha, ou comprar um fone, caso vocês tiverem problemas em relação a barulho, né? dentro do ambiente ali do estúdio de vocês, ou se vocês também não quiserem se preocupar tanto com essa questão acústica, certo? Então, acho que ficou bem claro. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários também. Eu já ia me esquecendo da questão de importação. É bem possível vocês comprarem isso no eBay, por exemplo. Vocês encontram leilões e etc. E aí vocês podem do eBay enviar esse produto para um redirecionador. Por exemplo, aqui a gente trabalha com o pessoal da US Closer. Então vou deixar o link aqui embaixo também para vocês conhecerem eles. Eles estão ali na Flórida, então vocês compram ali na Amazon.com ou vocês compram no próprio eBay, envia para essa galera vai embalar tudo bonitinho e aí eles enviam para vocês. Então muitas empresas e lojas, né, na internet aí lá nos Estados Unidos que não enviam diretamente para o Brasil, vocês podem usar um sistema de redirecionamento. Eu vou deixar o link da US Closer, né? Muitas vezes a gente usa esse tipo de redirecionamento para fazer as compras e vale muito a pena, dá para economizar um bom dinheiro, até mesmo pagando aí taxas alfandegárias e etc. Então, eu vou deixar o link para vocês conhecerem isso e, como eu estava dizendo, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai responder também. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o like para nos ajudar, deixa também a sua inscrição, divulga aí o nosso canal também para os amigos que tenham interesse nesse assunto e a gente se vê nos próximos vídeos, ok? Um grande abraço e até a próxima!